Hoje nós vamos falar da segunda lei do livro O Diário de um CEO. A lei é a seguinte: para te tornares mestre, cria a obrigação de ensinar. É uma das leis mais práticas do livro porque muda a forma como tu aprendes qualquer coisa. Aqui explica que o foco não é aprender, o foco não é só entender, o foco é dominar. O autor começa com uma frase extremamente impactante do líder espiritual chamado Yogi. Ele diz o seguinte: se queres aprender sobre alguma coisa, leia a respeito. Se queres entender sobre alguma coisa, escreva a respeito. Se queres dominar alguma coisa, ensine a respeito. E essas frases por si próprias já explicam a base desta lei. A maioria das pessoas aprende, mas não entende. A maioria das pessoas entende, mas não domina. Porque elas optam simplesmente por consumir. Leem livros, escutam podcasts, assistem aulas, compram cursos, mas nunca ensinam. O autor aqui defende que se queres dominar alguma coisa, cria a obrigação de ensinar. Independentemente que seja a área, independentemente que seja a coisa que estejas a fazer, cria a obrigação de ensinar. Compartilha as tuas ideias, porque isso vai fazer com que tu não só aprendas, mas entendas e possas transmitir às outras pessoas. E quem consegue transmitir um conhecimento, consegue dominar o conhecimento. Não é à toa que as melhores pessoas que dominam a matemática são as que explicam a matemática. Ontem, na chamada de grupo, na nossa comunidade, nós tínhamos lá presente alguém que é um explicador de matemática. E ele explicou que por estar desde cedo a dar aulas de matemática, a dar explicações de matemática, ele tornou-se mestre em matemática. Ele tornou a matemática a sua praia. Mas não à toa, não por um milagre qualquer, mas pelo simples facto de ele ter criado a obrigação de ensinar as pessoas. Mesmo ganhando algo com isso, não importa. Ele criou a obrigação, o que fazia com que ele constantemente tivesse que aprender novos conceitos, dominar todos os conceitos, simplificar os conceitos e repassar para as outras pessoas, compartilhar. Aqui no livro tem uma citação do cientista Richard Feynman que ele explica o seguinte. Em minhas palavras, ele diz o seguinte: que se tu tens um assunto que não consegue explicar para uma criança, significa que ainda não compreendeste, ainda não dominaste esse assunto. Então, se nós realmente pegamos um assunto e queremos realmente entender, devemos escrever, simplificar acerca deste assunto. E se queremos realmente dominar o assunto, devemos conseguir transmitir para um novato, para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o assunto. Se temos esta capacidade de poder transmitir para uma pessoa que nunca nos ouviu falar ou nunca ouviu falar sobre este assunto, aí sim chegamos à parte de maestria, à parte de dominar sobre qualquer assunto. É basicamente isto que esta lei explica: como ter maestria sobre qualquer área, como realmente dominar qualquer assunto, qualquer técnica. Devemos ser capazes de simplificar e, depois de simplificar, ser capazes de partilhar. E eu vou aproveitar para dar um testemunho pessoal. Eu criei uma comunidade há pouco tempo na qual nós lemos os livros e atualmente estamos a ler este livro aqui. Falamos sobre espiritualidade, finanças, negócios, desenvolvimento pessoal, todo tipo de assunto. Muita resenha também. E por ter criado esta comunidade e o compromisso com essas pessoas, de ler todos os dias, independentemente de como eu me sinta, aquilo me obriga a ler. Por exemplo, ontem eu não queria ler. Eu estava muito ocupado, eu estava muito atarefado, mas por ter criado o compromisso com outras pessoas de ensinar, de ler, de compartilhar informações, porque lá também é um sítio onde eu aprendo bastante das pessoas, isso obrigou-me a ler, obrigou-me a fazer, obrigou-me a buscar conhecimento. E é basicamente isso que ele explica nesta lei. Que o facto de tu te obrigares a ensinar as pessoas vai obrigar com que tu constantemente tenhas que aprender as coisas. Ele deu o exemplo dele porque ele tinha medo de falar em público, então ele começou todos os dias a escolher um assunto, a simplificar o assunto em formato de tweet e depois fazia um vídeo explicando esse assunto diariamente. Então ele tinha ali uma base de pessoas que poderiam lhe dar o feedback, consumir o seu conteúdo e
Caso ele notasse que as pessoas não perceberam a sua forma de partilhar a ideia, ele voltava a fazer o vídeo de novo com palavras mais simples, de forma mais simples. Aí sim ele sentia que dominava o assunto. E ele mostrou vários exemplos de pessoas de sucesso que fazem isso. As melhores pessoas não são aquelas que simplesmente praticam, são aquelas que praticam e dominam. Aquelas que conseguem ensinar outros a serem bons. É basicamente isso. Esta foi a lei número 2. Para ser mestre, cria a obrigação de ensinar. A lei da manhã é a lei número 3. Eu já vou dar aqui um spoiler de que se trata a lei número 3. Deixa-me ver. Nunca discorde. Vamos ver.